grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. O vestiário que fez aí, que rendeu todas essas declarações aí do Tonhão, presidente do Remo. Vamos ver. Olha aí, gente, só santo na parte do Remo ali. Porra, realmente o Neymar é um marginal. Só santo. E ainda mais quanto valente, né, gente? Quando tem uma grade e quando tem uns seguranças separando, o que mais tem é valente. Eu vou te pegar, você é um bosta. Eu vi o cara lá falando, tu é um bosta, eu vou te pegar. Aí essa aí é o Neymar, mandando beijinho pro cara que tava xingando ele e falando que era pra mulher do cara. Olha aí, ó. O Neymar também respondendo a zoação de quem tava xingando, mas eu fico impressionado mesmo, como só tinha santo ali, né? No Remo, xingando, gritando, filho de não sei o quê, filho... E aí o marginal provocou. Isso aí que eu não sou a favor, isso aí... Eu sou a favor do seguinte, é dentro do campo. É a zoeira, Neymar sacaneou, Neymar foi sacaneado, foi xingado, sacaneia a torcida também. Pra mim tem que sacanear. Agora, depois, essa parte de vestiário, gritos. Pra mim é o seguinte, meu amigo, se é pra ficar gritando e ameaçando, vai pro pau, Vai pro pau, não é valente. Não é valente, porque ninguém ali tava separando muito. Só uma grade. Mas aí fica gritando. Aí eu já acho uma palhaçada. Quando já começa a ir pro vestiário ali, porque o que eles querem? Que aquelas imagens vazem e que eles falem pro torcedor, ó, nós defendemos o Remo, nós brigamos com o Neymar. E aí ficou esse bando de crítica. Eu não vi nada demais. O Neymar foi xingado desde o aquecimento, o Neymar provocou. Quando saiu, tem gente que provocava de forma muito pior, né, Flávio Prado? Tô lembrando aqui Edmundo, Romário, quando mostravam ali as partes íntimas e ninguém falava nada na época. Na época isso era levado na normalidade. Mas hoje, em dia onde a Nutella é um alimento, né, favorito de muita gente, se transforma num absurdo. O cara que decidiu um jogo, o cara que foi xingado o tempo inteiro, zoar o adversário, Flávio. E aí o cara, em vez de focar na arbitragem, que cometeu um absurdo pra mim contra o Remo, pra mim, ele quis ganhar visibilidade falando do Neymar, Flávio Prado. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Ainda bem que teve isso, né? Eu dei muita risada porque o jogo foi uma lata de lixo daquelas gigantescas, né? Não teve nada. Eu fiquei pensando, putz, acabou o jogo, né? Eu fui pra casa, tive a infelicidade de ter que assistir esse jogo, que eu estava escalado, né? Então eu assisti, fazer o quê, né? Mas um lixo de jogo, um lixo. Como foi o primeiro aqui, o segundo lá foi outro lixo. Aí, infelizmente, teve isso aí para ter assunto, né? Eu achei tudo muito engraçado, achei que todo mundo fez a sua parte, um xingou, outro respondeu, outro chamou de não sei o quê. Foi o lado varziano que foi o que fez o jogo valer a pena. Porque o resto serviu para nada. E ao contrário de você, eu não achei que a expulsão foi injusta, não. Eu achei que era um lance discutível, poderia expulsar ou não. Eu, no primeiro momento, achei que a expulsão foi correta, mas, por exemplo, o Zé Manuel, que estava na transmissão, achou que não. Então, foi um lance discutível. Para mim, não foi nenhum absurdo a não expulsão, ou como a expulsão, e a não expulsão também seria... Para mim, o lance... Eu tenho muitas dúvidas se o zagueiro do Remo chegaria. Eu acho que não chegaria, porque o jogador do Santos, ele fica preso, né, no abraço do Marlos. E aí atrasa a vida dele. Então, para mim, foi um jogo sem vergonha, que deveria terminar 0-0.
Só não terminou porque o Neymar teve um lance, um momento de brilho e acabou metendo a bola pro Rony e o Santos fez 1-0. Mas foi um jogo muito ruim, exemplo do primeiro jogo aqui, nenhum dos dois mereceu se classificar, deveriam ir para os pênaltis e aí, infelizmente, teve isso aí para poder ter alguma coisa divertida pra gente falar. Mas eu dei muita risada dos dois lados, gostei de tudo. Gostei quando xingaram o Neymar, gostei quando o Neymar respondeu, gostei quando o Tonhão respondeu, achei muito engraçado, muito divertido. Foi o que valeu do jogo, né? Foi o que fica do jogo, porque o resto, nossa senhora, que porcaria. Como não teve futebol, tem pelo menos esse assunto pra gente conversar aqui. Ô, Flávio, não, eu também gostei. Mas você, o que você acha de falar marginal, pô? Marginal. Pra mim, se ele respondesse ali... Agora, o cara querer chamar de marginal o cara por provocação de campo, pelo contrário, ele podia provocar também, pô. Podia falar... Se bem que não dava pra provocar, né? Porque o time dele foi eliminado e o time dele tá na zona do rebaixamento. Então ele não tá com muita moral pra provocar alguém. Mas, porra, marginal, Flávio? Ah, cada um fala o que quer, né? Do jeito que quer. Na hora da briga, sabe aquela história, na hora da raiva, você fala qualquer coisa, tá? Tudo bem. A torcida mandou pra aquele lugar, aí o Neymar passou recibo. Foi uma passação de recibo, sabe? O Neymar passou recibo, aí depois o Tonhão passou recibo, e assim vai. Pra mim tá tudo certo. Eles que se entendam, problema deles. Eu só espero que não venha com essa frescura de um querer processar o outro e tal. Coisa de bola, velho. Tá tudo certo. Como você bem falou, eu fui criado na várzea, né? Na várzea não se xingava, já saía logo na mão. Não que seja isso que eu queira que aconteça. Só estou dizendo como era o futebol na várzea. O negócio não era resolvido assim no você é isso, você é aquilo, feio, bobo. O negócio era resolvido na mão. Mas o futebol brasileiro agora está todo frufru e tal. Então, cada um... sabe aquela... Um fala, o outro fala, quem fala o que quer, ouve o que não quer e tá tudo certo. Para mim, foi a única coisa que você viu do jogo. O resto, realmente, vou te falar, viu? Os dois estão lá na zona de rebaixamento, bem perto, e merecidamente. São dois times de segunda divisão, pena que não... Bom, talvez caiam os dois, seria muito bom. Pela bola que eles não jogaram nesses dois jogos, se os dois caírem, tá muito bem feito, são dois times com nível de segunda divisão. Se algum deles escapar, é a limitação de só ter 4 que caem, né? Porque nós temos pelo menos 10 times que mereciam cair para a segunda divisão. E esses dois estão entre os 10. Agora, Mauro, dentro do campo, Neymar. Esse aproveitamento maior do Santos com o Neymar do que sem o Neymar, né? Que é mais que o dobro do aproveitamento com o Neymar em campo. E Neymar, futebol, Mauro, você acha que já está entregando um pouco mais por não ter tantas lesões? Desde esse período aí, voltando de Copa, já está tendo uma sequência? Ou não, se você continua achando uma pura decepção? E se quiser falar sobre essa postura do Neymar também, respondendo crítica e provocando a torcida do Remo, Mauro César Pereira. Bem, eu acho que a produção dele é muito baixa para um jogador mais caro do futebol brasileiro, muito baixa, né? Muito baixa mesmo, dar uma assistência num jogo desse é muito pouco, né? Primeiro jogo dele, se não estou enganado, fora da Vila Belmiro no ano, já estamos em agosto. E acho muito constrangedor um jogador da importância dele ficar batendo boca dessa maneira com o torcedor. Passa batido, não dá confiança. O cara vai xingar, mas tem que ter uma capacidade de pensar, cara, acabei de fazer a jogada do gol que eliminou você. Isso é um abraço. Aí fica ali gesticulando, brigando. Eu acho triste. Eu acho triste, assim, muito constrangedor. Vê-lo nessa situação, né? Em 2015, eu tive a sorte de vê-lo no estádio no seu melhor momento, decidindo uma Champions League com Messi e com Suárez lá em Berlim contra a Juventus, destruindo o time italiano com a camisa do Barcelona e apontando para ser um dos melhores jogadores do mundo. Aí vendo depois desse tempo todo, 11 anos de pouco depois, né, o mesmo jogador protagonizando essas cenas aí, batendo boca lá em Belém do Pará com a torcida do Remo, é um negócio meio triste, eu acho meio constrangedor. Assim, eu quando vi, falei, cara, que ponto a coisa chega, né? Para que isso? Passa batido, ignora, entendeu? Ignora. E essas coisas que você falou também, de gesto obsceno e tudo, as coisas mudam, né, Thiago? Certas coisas que no passado eram toleráveis, outras não são mais. Não sou a favor de nutelagem, não sou a favor de frescura, mas o jogador ficar fazendo gesto obsceno, tudo é um pouco demais também, né? Havia certos excessos no passado que hoje a gente avança como sociedade e não tolera certas coisas. Não significa que nada possa acontecer, que o torcedor não possa vaiar, xingar, isso é do jogo, faz parte, o jogador tem que ter a cabeça fria, maturidade para responder com gols, né?
em campo. Ele respondeu com uma assistência decisiva, foi o único gol do confronto e o Remo foi eliminado, o Santos conseguiu avançar, esse era o objetivo das duas equipes e foi alcançado pela equipe do Santos. Mas certas coisas que aconteciam não podem mais acontecer, né? As coisas mudam, como eu falei. A gente discute muito isso no dia a dia, certas situações. No passado, por exemplo, o que acontece com o Vinícius Júnior lá, com aquela coisa dos valencianos e tal, aquilo passava batido, hoje era discussão. Então, certas coisas que no passado eram toleráveis, hoje não são mais. E eu acho meio triste ver o Neymar nessa situação. Eu preferia vê-lo, assim, fazendo a jogada do gol e saindo com altivez, dando a mínima para os caras e falando, cara, ajudei a decidir o jogo para o meu time, que ele faça isso umas vezes, que o Santos precisa dele. Mas decidindo sempre, porque quem custa tão caro, quem tem tanto peso, não pode aparecer de forma eventual para definir um jogo. Ele tem que ser presente sempre. Sempre está ali decidindo. O Santos precisa disso, né? E o Santos corre um risco muito sério. Se o time tiver uma queda, for rebaixado de novo, o cenário vai ficar ainda mais complicado, já não é nada bom, né? Então eu vejo dessa forma. E é isso que eu falo, e aí de verdade mesmo. Eu acho o nosso programa o melhor de todos por isso, e eu acho mesmo. Porque, na maioria, um fala e os outros concordam, e aqui a gente tem opinião diferente. Eu discordo do Mauro nisso. Eu preferia o passado, Eu gostava muito mais do futebol no passado e, por mim, continuaria como no passado. Não de racismo, aí não, aí claro que não. Agora, de mostrar a parte íntima mesmo, de xingar, de zoar quem xingou de volta, né? Entendo mal quando ele diz, né? Até da evolução, como sociedade, mas eu não encaro isso como evolução da sociedade. A minha visão é bem diferente da do Mauro, e que bom que pensamos diferente, que temos opiniões diferentes para ter debate aqui. Eu acho que isso aí é o contrário, é o futebol raiz. Não é porque o cara xinga, que o cara mostra, que o cara debocha. Para mim, pelo contrário, para mim não tem graça se ficar o futebol chato, que eu chamo da Nutella, e que o Mauro falou que não é a favor da nutelagem, mas que da evolução. Para mim, se ficar essa coisa chata de todo mundo que zoar, de todo mundo que debochar, não, que absurdo.